Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Yahushua Reina para Sempre. De volta aqui com a terceira parte, quem criou as religiões. Já agradeço a todos queridos e queridas, amigos e amigas, que a essência daquele que é invisível, a essência dele, aquele que nos deu a essência, possa continuar dando essa essência que é chamado na Bíblia de espírito, de fôlego de vida. Já agradeço mesmo as suas participações, visualizações e convido você a estar participando dessa série, acompanhando parte por parte, acompanhando e refletindo junto com o canal, porque nós aqui levamos verdades relativas, nunca verdade absoluta. Quero convidar você a estar se inscrevendo aqui no canal, não perca seu tempo, comente, ficou com dúvidas, pergunte, porque aqui nós temos o maior respeito em responder a cada pergunta, a cada dúvida, aquilo que tiver em nosso alcance, nós vamos estar respondendo. Você que não é inscrito ainda, inscreva-se para que o YouTube entenda e faça esse canal crescer. Porque eu sempre falo, a nossa preocupação aqui é de levar o conhecimento. Eu peço inscrições, muitas vezes as monetizações do YouTube é importante para o canal. Mas o meu interesse não é monetização. O meu interesse é levar o conhecimento, levar coerência, levar conhecimentos bíblicos, levar os conhecimentos do passado, da história, dos nossos ancestrais. Então, meus queridos, compartilhem também nas suas redes sociais, nas suas plataformas digitais, este canal. Direto ao ponto. Antes de nós entrar aqui no versículo 4, onde eu parei falando que era a continuidade, Gênesis 12, versículo 4, esta é a terceira parte, quem criou as religiões. Eu quero aqui fazer os meus agradecimentos a todos pelas visualizações, pelos shots, que nós estamos criando shots, fazendo shots, levando conhecimentos de algumas passagens da Bíblia. E vamos começar uma nova série aqui, quem é o Deus da Bíblia? E nós vamos ter conhecimento dessa série, conhecimentos profundos. Então convido você a estar participando, quem é o Deus da Bíblia? Nós vamos entender quem é o Deus da Bíblia. Vamos falar sobre o El de Canaã, vamos falar sobre o Yahvé de Judá, de Yahudá. Isso é muito importante. Eu parei falando que as religiões mais maiores do mundo, falando assim, que é o Islã, depois o cristianismo e o judaísmo, são religiões chamadas monoteístas, que acreditam em um único Deus, invisível. Eles, os seus adeptos, esse grupo de pessoas, acreditam na existência de um único Deus invisível. E nós estamos levando conhecimento aqui, falando aos queridos, que no começo, no início da humanidade, dos nossos ancestrais, do primeiro homem, da primeira mulher, que
por palavras figuradas, de configurações, que é o dado nome na Bíblia de Adão e Eva, a criação no Gênesis, nós já sabemos. Mas eu quero que os irmãos prestem atenção que no começo da criação, que foi o primeiro homem, a Bíblia deu um nome, deu o nome de Adão e Eva, que nós sabemos que não é Adão e Eva, a serpente, o jardim, o suposto jardim do Éden, nunca existiu literalmente, nem Adão, nem Eva, nem a serpente, literalmente nunca existiu. Isto é, configurações, adaptações, plágios, para entender como foi a criação. Pois bem, vamos lá. No princípio, como nós estamos falando das religiões, no princípio da humanidade, falando assim para que os irmãos entendam, não existia uma crença em um único Deus. Eu nunca ouvi isso. Pois bem, vocês estão ouvindo agora. Não existia no princípio da humanidade, do primeiro homem, da primeira mulher, literalmente falando agora, não falando de Adão, Eva, a serpente, jardim do Éden, narrado na Bíblia em Gênesis, mas o primeiro homem, a primeira mulher, a primeira civilização humana, o primeiro povo, a primeira nação que eu coloco como camponeses, a palavra mais correta é os camponeses, os nossos ancestrais, eles não acreditavam em um único Deus. Eles acreditavam segundo lugar. Eles acreditavam na palavra, no título chamado politeístas. Politeístas. Eles eram politeístas. Eles acreditavam, politeístas. Esta é a palavra. Eles acreditavam em vários deuses. Por isso, a palavra que aparece na Bíblia, a primeira palavra narrada depois de 5 séculos, meio milênio depois que eles escreveram a Bíblia, depois de meio milênio da criação, eles acreditavam em Elohins. Por isso a palavra aparece no original Elohim, que é plural, que é pluralidade. Nós, muitos, vários, milhões, eles, os nossos ancestrais, eles acreditavam em vários deuses. O primeiro homem, a primeira mulher. E isso é muito relevante para nós aqui no canal, porque você não vai ouvir isso em outro canal. Você vai ouvir em outros canais ensinamentos teológicos, hermenêutica, ensinamentos religiosos, ensinamentos da Grécia, ensinamento da antiga Pérsia, ensinamentos arianos, ensinamentos
do zoroastrismo, do profeta Zoroastro, do dualismo. Vocês vão ouvir ensinamento de Martinho Lutero, João Calvino. Mas nós aqui estamos indo ao passado para entender o futuro, para entender o presente. Quem somos nós? Da onde viemos? Como fomos feitos? Não, Fernando, eu não preciso disso, porque a palavra de Deus diz como nós foi criados. Você não leu? Adão, Eva, a serpente, o jardim do Éden, Eva pecou, Adão trouxe o pecado ao mundo, porque o apóstolo Paulo disse, porque Jesus disse, porque os profetas disseram. Até o Deus da Bíblia disse: eu amo o pecador, mas abomino o pecado. Mas será se foi o Deus da Bíblia que disse? Será se foi mesmo? Reflita comigo aqui, meus queridos e amados. Eu creio que o vídeo está ficando melhor, porque a segunda parte ficou muito barulho, fica muito barulho ali, né? Mas agora eu creio que está melhor, para que vocês entendam mais. Quando nós olhamos a nação da Índia, falando assim, nós vemos vários deuses. Nós vemos Shivas, nós vemos vários deuses na China, nós vemos vários deuses na Índia, a Índia principalmente. Para que você entenda, o começo da humanidade, dos nossos ancestrais, era como a Índia, que tudo era Deus. A barata era Deus, o inseto era Deus, a vaca era Deus, o boi era Deus, o sol era Deus, a lua era Deus, o vento era Deus, a folha era Deus, a árvore era Deus, as formigas eram deuses. Essa palavra, e no princípio Deus criou os céus e a terra, está errada, adulterada por aqueles que traduziram as ideias de Nicéia. As ideias de Nicéias, quando diz que Deus criou. Eu vou estar falando do concílio de Nicéia nessa próxima série. Nicéia, as ideias dos padres, dos rabinos, dos judeus, dos sionistas, eles criaram o que eles quiseram criar, acrescentaram, criaram o Jesus histórico, criaram o Jesus 100% Deus, 100% homem. Vamos entender tudo isso, abençoado. Aqui nós não vamos ficar com dúvida em nada, vamos desmistificar tudo. O que eles entenderam? Vamos acrescentar aqui, vamos ver o que Jesus foi, quem Jesus era, quem Jesus era. Ele era Deus mesmo, ele era encarnado mesmo, Deus encarnado mesmo. Os concílios da maldita Nicéia, os narradores depois do século V, os sacerdotes, sumos sacerdotes, antes do século V, antes da destruição de Nabucodonosor, era uma coisa, era uma crença, era politeísmo, era Elohim, era El, era o El, o Deus El, soberano, com sua esposa Aserá, com seu filho Baal, com sua irmã Anate, e o Deus Mote, o Deus Morte. Era assim o princípio dos nossos ancestrais. Depois do século V, tentam, obrigam
e tentam e conseguem uma obrigação de servir ao Deus que se localizava no continente ao lado que hoje é a Arábia, Saudita. Por isso a tribo de Yahudá, porque Iavé, as tribos existiam sim com seus deuses, os seus panteões. Fundiram El, falaram, obrigaram os camponeses que o El, antes da destruição de Nabucodonosor, no tempo pré-exílico babilônico, que o El era o Iavé. Mas o El não era o Iavé. O El era um deus de Canaã. E o Iavé era um deus da Arábia, que veio aparecer no século 8, lá no ano 800. Olha que coisa maravilhosa. Olha que conteúdo profundo que vocês não podem perder. Não é o Fernando que está afirmando isso. O Fernando só está buscando, indo ao passado e levando a vocês a realidade, a verdade, que não é minha, que não é absoluta, que é relativa. Porque eu não estou aqui para ficar usando a Bíblia para defender a minha fé, usando os versículos, levando sermões, como é a religião, quando nós estamos falando da religião. As religiões, eles batem nas pessoas com palavras e usando ainda a Bíblia. E defendendo o Deus da Bíblia. Eles defendem o Deus da Bíblia. Então, quem criou as religiões? Como que era no princípio da humanidade? Quem criou as religiões não foi o Deus verdadeiro. Quem criou as religiões foi os homens depois do século V. Eles criam as religiões conhecidas hoje, que são chamadas de monoteístas. Porque eles adoravam os seus Elohims. Errado essa tradução de Gênesis adulterada, traduzida por João Ferreira de Almeida nos concílios de Nicéia, que diz que Deus criou. Não é Deus, é deuses. Elohim criou. Não que Elohim criou. Elohim designou. Porque tudo já existia. Ele designou. O sol existia, a lua existia. Essa palavra criou está depois do século V, quando Jerusalém é destruída por Nabucodonosor. Então, o Gênesis faz uma narração depois do século V, mostrando que a terra foi devastada, destruída. Então, essa palavra criar foi na reconstrução em Zorobabel, de um local, não do mundo, universal. Essa palavra toda a terra também está adulterada. O mundo, o cosmo, não. Todas as narrações de reconstrução se referem-se depois do século V, abençoados. Depois do século V. Quando Zorobabel
e outros que começaram a construir Jerusalém. Essa é a narração do Gênesis. Depois do século V, não do mundo cósmico, dos continentes, do Sol, da Lua. Vocês sabiam que é uma construção humana a criação da Terra, do Sol, da Lua, das estrelas? É uma construção humana do narrador. Pasmem vocês. Por isso que quando você lê o Gênesis, você fala, nossa, e o vento de Elohim, o vento de Elohim, o vento dos deuses, bairava sobre as águas. Não é essência, como está escrito, adulterado, o espírito. Não é espírito, é o vento de Elohim. Você está entendendo agora? Versículo 4 diz, só uma introdução para nós prosseguir. Gênesis 12, 4, prosseguindo com Abraão. O versículo 4 diz assim: assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que vidas, que acrescentaram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã. E chegaram à terra de Canaã. Preste bem atenção, aqui eu quero que vocês prestem bem atenção. E chegaram à terra de Canaã. Ele, Ló e a sua esposa, dado o nome de Sará, ou Sarai. Versículo 6. E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, ou Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. Olha o que o narrador escreveu. E aqui o narrador, ele inventou uma história, mas ele falou a verdade, que quando esse bonequinho que ele criou da fé, seu sobrinho, a sua esposa, mais dois bonequinhos, ele tem que narrar a verdade agora. Ele tem que falar que naquela terra habitavam quem? Os cananeus, que eram os verdadeiros israelitas. Porque ele diz, quando chega lá, eles estavam lá quem? O povo da terra. Quem é o povo? Canaã, os cananeus. Eles estavam presentes. Eles já existiam, meus queridos. Eles eram os israelitas verdadeiros, que foi dado o nome de cananeu. E o narrador, para inventar um povo exclusivo, santo, perfeito, um povo de Deus, Israel chamado, um povo imaginário, ele vai criar as suas narrações, os seus bonequinhos, as suas historinhas de carochinha, pensando que ia enganar com aquilo que eles chamam de palavra de Deus, as religiões. Eles já estavam lá. Quem? Os nossos ancestrais.
o povo politeístas, que acreditavam em vários deuses. E aí o narrador ele começa a inventar uma história que esse povo era um povo maligno, perverso, mau, povo do mal. Ele começa a inventar que este povo que estava lá era um povo do mal, e ele começa a cair em contradição na sua escrita, esse sacerdote, depois do século V. Por que ele começa a cair em contradição? Porque quando ele vai narrar o El, ele diz que o El é o Deus invisível. Ele diz que o El, que os cananeus adoravam nos seus panteões, era o Deus invisível. E é narrado aqui como o El invisível, e não era invisível. O El era um Deus cananeu, um Deus de pedra. É tanto que aparece o Deus das montanhas, que eles, por ser politeísta, iam adorar o El nas montanhas, o El Shaddai. E aí ele colocou como Deus Todo-Poderoso. É uma mentira. Essa palavra aí, Todo-Poderoso, é uma das maiores mentiras narradas pelo narrador. E eles, e as religiões, os protestantes, os cristãos, aqueles que se dizem povo do bem, você está entendendo? Que tem os princípios cristãos, eles tiram tudo das narrações do narrador. Esse negócio de bem, um é do bem, outro é do mal, o Caim, o Abel, a esquerda é um povo maligno, um povo que pratica o mal. Os cultos afro-brasileiros, eles são do mal, eles fazem o mal, eles recebem os demônios. Os demônios são do mal. Tudo criações humanas, tirada, extraída da mão do narrador da Bíblia. Olha o que eu estou mostrando a vocês. Já estou terminando, 27 minutos. Eu estou mostrando algo muito irrelevante, que quando o narrador diz que eles chegam naquela terra que o Deus disse a ele, Deus disse a eles, vai para uma terra que eu te mostrarei. Aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado, aqueles que te amaldiçoar será amaldiçoado. De ti farei uma grande nação. Mas é Deus mesmo que está falando isso? E quando eles chegam, está um povo lá. E diz que esse Abraão está em um local politeísta, porque Harã era um lugar de deuses, de Elohims. Ele pega aquele homem que era politeísta e transforma aquele homem em um homem monoteísta, de um único Deus, de fé. Mas não, existiu Abraão politeísta, ferreiro, que adorava os seus deuses. Versículo 7, para terminar agora, para frente. Olha o versículo 7. Preste bem atenção, eu estou terminando agora. E apareceu, né, o Senhor. Apareceu aqui, eles colocaram Senhor. Preste atenção aqui, eles. Apareceu Iavé.
Na versão internacional é Iavé. E apareceu Iavé a Abraão e disse: a tua descendência darei a esta terra. E ficou ali um altar a Iavé, que lhe aparecera. Esquece o Senhor, joga esse Senhor fora. E moveu, olha o versículo 8. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel. E armou a sua tenda, tendo Betel o ocidente e aí o oriente. E edificou ali um altar a Iavé. Mas Iavé só foi aparecer depois do século 8. E invocou o nome de Iavé. E depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para o lado do sul. O sul de Canaã e o norte de Canaã. Os abramitas e os israelitas eram o povo que já habitavam. Eram os verdadeiros israelitas. Israelitas do norte e israelitas do sul. E disse que ele invocou Iavé. Mas o Iavé não existia ainda. O Iavé só veio aparecer depois da construção, depois de 597 anos. Que coisa, hein? Que coisa! Eu falo revelação, não. Eu falo coerência. Coerência. Termina agora. Ele diz que ele edificou um altar. Um altar a Iavé. Adulterado Senhor. Mas Iavé, na versão internacional, que é quase certo, YWH, o Deus da Arábia. Iavé era um Deus da Arábia. Não, Fernando, era um Deus invisível, era um Deus invisível, Deus tanto poderoso. Quem disse isso a vocês? Foi as religiões. Depois eu vou voltar com a terceira parte, com a quarta parte, mostrando a vocês que esse narrador que inventou Ló, inventou Sara, inventou Abraão da fé, ele caiu em uma mentira. É o narrador mais mentiroso das histórias bíblicas narradas para dominar mentes e corações de pessoas como você que está me assistindo, me vendo nesse pequeno vídeo, nesse pequeno canal.